Conexão Ciência. Conta para mim, o que é o SUS, professor? Como é que ele se estrutura? SUS é o Sistema Único de Saúde. Na realidade, ele começou como SUDES, antes do SUS. Tinha um D no meio, que era Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Depois é que virou o SUS. O que é esse sistema? É um sistema que dá possibilidade de qualquer pessoa ter acesso aos bens e cuidados da saúde. Então, é isso que eu queria que você explicasse. Como é que funciona? Você consegue fazer um resumo disso também para a gente? Sim, o dinheiro que é da Seguridade Social e da saúde, ela vai através da contribuição dos empregados, das pessoas que são empregadas têm contribuição retirada mensalmente do seu salário, dos empregadores e parte dos governos. O governo federal tem uma obrigação de colocar uma parte, os governos estaduais e os governos municipais também têm responsabilidades. O governo federal, ele centraliza esse recurso que ele arrecada e ele distribui isso através de ações que ele mesmo executa, como, por exemplo, a Anvisa, que é a Agência de Regulação de Medicamentos e Produtos, mas ele também distribui esses recursos para os estados e municípios. E isso é calculado por população. Então, o município de Maringá recebe um X em recursos do governo federal, do governo estadual, baseado na sua população. Então, é feito um cálculo de necessidade per capita e é repassado. Isso, historicamente, ficou aquém da necessidade, aquém. Então, os municípios acabaram, ao longo dos anos, colocando cada vez mais recursos para poder manter o serviço de saúde. Então, o serviço de saúde talvez seja, nos municípios, talvez o que consome mais recursos. Mas como a gente interpreta sempre isso, que investir em educação, em saúde, é investimento, né? Não é gasto. Você tem que investir, não tem outro jeito. Então, são despesas obrigatórias, educação e saúde. Agora, como é que a entrada das pessoas nesse sistema? Nos casos de urgência e emergência, em geral, são as unidades próprias para isso, que são as chamadas UPAs, de pronto atendimento, e dos hospitais, credenciados ou próprios. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos hospitais públicos, o hospital universitário e o hospital municipal. Os outros são hospitais privados. Então, quem atende urgência, a porta de entrada para as urgências do sistema público, aqui são os serviços públicos. É o hospital universitário, o hospital municipal e as UPAs. A entrada para urgência e emergência. Para os outros atendimentos, a entrada no sistema é feita pelas unidades básicas de saúde. Então, Maringá, para você ter uma ideia, olha, eu vou contar o que eu vivenciei aqui em Maringá. Eu cheguei aqui em fim de 79, em 83 o Dr. Said foi eleito pela primeira vez prefeito de Maringá. Pra você ter uma ideia, naquela época, Maringá tinha 3 unidades de saúde, mais as unidades de 3 aqui na cidade e mais 2 unidades nos distritos de Sarandi e de Iguatemi. Então, Maringá tinha 5 unidades de saúde. O prefeito, que era uma pessoa da área de saúde, era médico e estava antenado para essa questão da saúde pública, ele já tinha o reflexo daquela conferência de Alma-Ata e a repercussão disso no mundo todo. Ele resolveu iniciar uma atenção básica à saúde, atenção primária à saúde, que a gente chamava de APS. E ele expandiu desses 3 unidades aqui dentro de Maringá para 23 unidades. No primeiro mandato dele. Você imagina, ampliou o acesso da população enormemente. Ele aumentou 7 vezes o número, praticamente, das unidades. Isso ampliou o acesso da população aos bens de saúde. E as unidades básicas cresceram, não sei se a gente conhece as unidades hoje, nós temos unidades que são regionais bem maiores e unidades menores que drenam para aquela. Então, as unidades regionais são estrategicamente distribuídas na cidade e elas têm já atendimento mais especializado. Então, tem algumas especialidades. As unidades menores, elas têm um atendimento básico. Então, tem o clínico, às vezes tem o pediatra, o ginecologista e o atendimento dos outros profissionais da saúde, que são fundamentais. Os profissionais que fazem visita domiciliar, o pessoal da enfermagem, são fundamentais para essa manutenção. Esse atendimento em equipe é fundamental para o bom atendimento. Pessoas, então, a entrada para o sistema é por essas unidades. A partir daí, eles encaminham para as especialidades.
O que existe no Brasil todo, não é só em Maringá, é que essa área secundária, que é das especialidades, infelizmente ela sempre foi estrangulada, porque nem sempre o município tem isso como serviço próprio. Então, várias especialidades a gente tem filas enormes aí de espera, porque não tem oferta de serviços em número suficiente para atender toda a população que é demandada para isso. E a demanda surge a partir das unidades básicas de saúde. Existem distorções nisso, porque às vezes as pessoas são encaminhadas por uma determinada especialidade que nem precisariam ir, né? Existe um equívoco no encaminhamento. Eu, na minha área de especialidade, que é a reumatologia, sinto isso constantemente. Existe até um estudo, uma dissertação de mestrado de uma colega nossa aqui da reumatologia, que fez um estudo aqui em Maringá, em que 50% das pessoas que são enviadas para a fila da reumatologia não precisariam ir. 50%. Então a fila tem 3.000 pessoas, provavelmente 1.500 não precisariam ir. Então a gente já fez uma atividade aqui pela universidade, a gente já fez uma atividade de treinamento de clínicos nessa área para que eles não encaminhem pessoas que não precisam ir para a fila. Porque isso, primeiro, não só aumenta a fila de forma inadequada, como aquelas pessoas que realmente precisam acabam demorando muito para chegar no serviço. E isso acaba agravando, às vezes, algumas doenças. Então, tem complicadores disso. Mas o sistema, basicamente, funciona dessa forma. Mas o que eu falei no início, lá com relação a terciário, o serviço terciário, por exemplo, cirurgias cardíacas aqui em Maringá, tem alguns serviços que fazem. Então, o Hospital Santa Rita, o Hospital Maringá, mas o Hospital Santa Rita tem credenciamento pelo SUS. Alguns hospitais não têm, outros hospitais que têm serviço não têm credenciamento. Não atende o SUS. Quem atende o SUS, hospitais privados, aqui o Santa Rita, basicamente, a Santa Casa, e esses fazem transplante renal, fazem hemodiálise, então são serviços terciários, né? Conexão Ciência.